Fala investidor, no ano de 2023 um evento extremamente importante para as empresas do setor elétrico vai acontecer aqui no Brasil, que são os dois grandes leilões de transmissão. O primeiro desses leilões ele vai acontecer no dia 30 de junho, então já vai acontecer agora no final do mês, e existe uma previsão de investimento na ordem de 15,7 bilhões. E o segundo grande leilão de transmissão ele vai acontecer em dezembro de 2023 e ele conta com a previsão de investimentos de 19,7 bilhões. Pessoal, e esse é um evento que tem uma importância estratégica muito grande para as empresas do setor de transmissão de energia elétrica, porque esse seria o momento ideal para elas capturarem grandes oportunidades. E no primeiro leilão de 2023 a gente está falando aqui de 6.184 quilômetros em linhas de transmissão. E, pessoal, essas linhas de transmissão elas serão construídas tanto na região sudeste quanto na região nordeste. E aqui cabe um ponto de destaque. É interessante a gente entender que haverá um custo logístico muito menor para as empresas de transmissão, já que a maioria dessas linhas de transmissão elas vão ser construídas aqui bem próximo do centro econômico do país. E a vigência desses contratos vai englobar um prazo aí de 30 anos. Pessoal, é importante a gente destacar também que esse segmento de transmissão ele vem sendo altamente disputado pelos players do setor elétrico, principalmente porque esse segmento é o que dá maior retorno a longo prazo para as empresas do setor de energia elétrica, então um segmento com margens elevadíssimas. A prova disso, pessoal, é que quando a gente analisa aqui a margem líquida da Taesa, que é uma empresa puramente de transmissão, a gente vê como esse negócio é lucrativo. Então, a Taesa ela já trabalha há muitos anos com a margem líquida próxima dos 60%. Então, 60% de toda a receita que a Taesa consegue oferir dentro do segmento de transmissão, ela consegue transformar em lucro e é bastante difícil você encontrar em bolsa de valores hoje um negócio tão lucrativo. Pessoal, outro ponto bastante interessante a respeito do setor de transmissão é que as empresas elas acabam sendo remuneradas pela disponibilidade das torres. Então, o trabalho que a empresa tem, na verdade, é apenas aquele trabalho inicial de construir as torres e, na sequência, ela vai só manter essas torres operantes e vai sendo remunerada de acordo com a disponibilidade dessas torres. É interessante destacar que players como a Taesa e a Alupar, eles conseguem manter uma disponibilidade dessas torres superior a 99%. Então, a gente vê o alto índice de eficiência aqui dessas empresas do setor de transmissão. Pessoal, então considerando essa grande oportunidade das empresas do setor elétrico capturarem novas concessões para o seu portfólio de longo prazo, a gente sabe que são 30 anos aqui de concessão, é um negócio bastante perene, que gera uma previsibilidade de receita. Atualmente, quem estaria melhor posicionado para participar de maneira mais agressiva desses leilões de transmissão e conseguir capturar as melhores oportunidades? Pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer uma pré-análise dessas empresas, considerando ali os níveis de alavancagem, tentando entender a estratégia de cada uma delas para conseguir capturar as melhores oportunidades desses dois mega leilões de transmissão. Meu amigo, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo e deixando o seu like. Pessoal, hoje a empresa que mais precisa tentar capturar oportunidades aqui nesse mega leilão de transmissão é justamente a Taesa. Isso porque a Taesa ela tem muitas concessões que irão vencer entre o ano de 2030 e o ano de 2032. Então haverá uma queda drástica na receita anual permitida da Taesa a partir do ano de 2030 e conseguir aproveitar essas oportunidades já seria uma forma de antecipar esse problema, né? Trazendo novas linhas de transmissão para o seu portfólio e já conseguindo reestruturar mais a sua receita de longo prazo. Entretanto, pessoal, cabe destacar que a situação da Taesa ela é um pouco mais crítica do que a das outras empresas de transmissão. Isso porque a Taesa ela sempre foi uma excelente pagadora de dividendos. Ela acabou se alavancando bastante aqui nos últimos 2 anos. Então, a empresa está trabalhando com dívida líquida sobre EBITDA de 4,77. Então, quase 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E hoje a maior crítica dos investidores em relação à Taesa é que talvez ela devesse ter segurado um pouco mais de dividendo, né, retido um pouco mais de caixa, já visando aproveitar essas oportunidades que apareceriam pelo caminho. Pessoal, mas quando a gente considera aqui o nível de alavancagem regulatório, né, que o resultado regulatório é o que verdadeiramente impacta ali o fluxo de caixa das empresas do setor de transmissão. Ela ainda está com dívida líquida sobre EBITDA de 3,9. Então existe um pouco de espaço aqui para que ela possa contratar mais um pouco de dívida. Entretanto, o fato dela contratar dívidas no cenário de alta taxa de juros pode acabar diminuindo as suas taxas de retorno a longo prazo, tá? Então, caso a empresa ela venha se alavancar mais, talvez a gente deve ver uma certa retração nessa margem líquida, porque o custo da dívida ele vai acabar pesando no resultado financeiro da companhia. Pessoal, já a Neoenergia ela é uma empresa que ela provavelmente ela vai conseguir capturar algumas oportunidades nesse leilão de transmissão, principalmente porque ela fez uma jogada bastante interessante. Ela acabou fechando a venda de 50% de 8 ativos de transmissão para o Fundo Soberano de Singapura. Isso aqui permitiu que a empresa recebesse um cheque aí de 1,2
bilhões, tá? Então esse valor entrando no caixa da empresa permitiu que ela reduzisse sua alavancagem aqui para 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E além disso, o Fundo Soberano de Singapura ele se comprometeu a participar em parceria com a Neo Energia dos novos leilões de transmissão que iriam surgir aqui no Brasil. Então ela tem um parceiro de peso para entrar com capital caso ela consiga aqui capturar boas oportunidades com altas taxas de retorno. Só na sequência nós temos aqui a Alupar, que está numa situação um pouquinho mais confortável do que a da Taesa, tá? Então a Alupar ela conta com dívida líquida sobre EBITDA em 3,5, que é uma alavancagem um pouco alta, considerando o fato de que a empresa ela vai precisar contratar mais dívida se ela quiser participar de maneira mais relevante aqui nesse leilão de transmissão. Então uma das principais características da Alupar é o fato de que ela normalmente participa de leilões e arremata lotes com altas taxas de retorno. Então ela é aquele tipo de player que não sai arrematando qualquer lote. Então ela tem essa característica aí, e é isso que tem gerado um crescimento bastante intenso dos seus lucros nos últimos 5 anos. Só outro ponto importante aqui sobre a Alupar é que existem 3 projetos que ainda não entraram em operação e tem a previsão para entrar agora ao longo de 2023 e 2024. E a receita anual permitida desses 3 projetos aqui é superior a 500 milhões por ano. Então a gente vai ver um EBITDA que deverá continuar crescendo nos próximos 2 anos. Isso vai acabar jogando a alavancagem da companhia um pouco mais para baixo. Por fim, pessoal, temos aqui a empresa que eu acredito que está mais bem posicionada para aproveitar as oportunidades que vão aparecer agora no ano de 2023, que é a Transmissão Paulista. Isso porque a empresa está bem controlada em termos de alavancagem, a gente está falando aqui de dívida líquida sobre EBITDA de 2,2, então existe bastante espaço aqui para ela contratar dívida, aumentar sua estrutura de capital e aproveitar então as oportunidades que vão acontecer nesses 2 grandes leilões. Pessoal, outro ponto interessante sobre a Transmissão Paulista é que ela tem uma estrutura de capital um pouco mais conservadora. Então ela é aquela empresa que não distribui tantos dividendos como a Taesa, entretanto ela trabalha muito menos alavancada, como a gente viu aqui. Pessoal, outro ponto de destaque interessante é que uma parcela bastante substancial da dívida da Transmissão Paulista ela está contratada aqui com o BNDES. Isso acaba permitindo que a empresa ela tenha uma estratégia de crescimento com custo de alavancagem mais competitivo do que das outras empresas. A gente sabe que as taxas de juros do BNDES para as empresas elas acabam sendo muito mais baixas do que o mercado de crédito tradicional. Pessoal, dessas 4 empresas, as que eu possuo em carteira é a Taesa e a Neo Energia. Eu tenho uma posição bastante consolidada em Taesa. Eu comprei muitas ações de Taesa ao longo de 2018 e 2019 e carrego essas ações até o dia de hoje. E a Neo Energia eu comecei a montar uma posição nela, mas logo a ação disparou e acabei não comprando mais. E dessas 4 aqui, pessoal, a que eu sigo namorando é a Transmissão Paulista. Então é uma empresa bastante redondinha, que trabalha menos alavancada, ela tem uma previsibilidade interessante de receita e é a maior empresa privada do setor de transmissão no Brasil hoje. Então é a empresa que eu estou acompanhando de perto. Caso ela volte para casa dos 21, 22 reais, eu pretendo aportar nessa empresa. Meu amigo, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscreva, deixe o seu like e também um comentário. Até o próximo vídeo.